nobres senhores, vamos que vamos ao direito à informação. Primeiramente, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Ei, volta aí, levanta na poltrona, folgado. Vamos aí acerca de um tema sobre mutilação genital feminina. Uma análise à luz da universalidade dos direitos humanos ante ao relativismo cultural. Exatamente o que você está ouvindo sobre mutilação genital feminina. Vamos fazer uma análise, uma perspectiva do ponto de vista do direito, fazendo aí, diante desta matéria, uma finalidade para abordar o que? E analisar a mutilação genital feminina. Essa prática que ocorre em vários países, como expressão cultural do corpo, como uma prática religiosa, à luz dos direitos humanos e do princípio da dignidade da pessoa humana. Para tanto, serão aí detalhados alguns assuntos pertinentes, bem como consequência para as mulheres e crianças que passam por esse procedimento. Por fim, podemos exemplificar como noção de dignidade humana pode transpor as barreiras culturais e religiosas, a fim de eliminar o que práticas consideradas violadoras, eu diria, de direitos humanos. Dentro da cultura do povo hebreu, o povo histórico de Deus, havia a circuncisão do prepúcio da criança, que praticamente ao 7º dia era entregue ao sacerdote, aonde ele fazia a circuncisão dos prepúcios. Todos os machos eram circuncidados. Entretanto, nobres senhores, sobre a mutilação genital feminina é de importância para o debate da nossa atualidade. Nos dias em que vivemos, estamos atravessando, onde temos uma enormes diferenças de cultura, de padrões, de ética, de moral, de religião e de sérias outras de ideologias. A referida prática pela Organização Mundial da Saúde e por outras agências internacionais, como todos os procedimentos que envolvam a remoção parcial ou total dos órgãos genitais externos da mulher, ou que provoque lesões nos mesmos por razões não médicas. O procedimento é traumático, é doloroso. Existem basicamente 4 tipos de MGF, que é de mutilação genitália feminina. Entre elas temos, primeiro, a remoção total ou parcial do clitóris e da região que envolve, incluindo o prepúcio. 2. A remoção parcial ou total do clitóris dos pequenos lábios, com ou sem excisão de grandes lábios. 3. O estreitamento do canal vaginal através do corte e a junção dos pequenos e os grandes lábios, com ou sem a excisão do clitóris. Todos os outros tipos de mutilação nocivos à genitália feminina, sem fins medicinais como furar, dilacerar, queimar, machucar e cauterizar. Geralmente o procedimento é feito de forma precária, com o uso de materiais não esterilizados como lâminas de barbear, tesoura, vidro ou qualquer outro meio cortante, sem qualquer tipo de anestesia, limpeza e higiene. Entretanto, senhores, essa prática ligada à tradição ou à religião está presente em todo o mundo, principalmente nos países da África, do Oriente Médio. As razões de tais práticas são as mais diversas, como forma de regrar o que? A sexualidade da mulher, convencendo-as de que assim estão protegendo sua honra e pureza. As consequências disso, contudo, podem significar danos para as vias urinárias, causando dores e sangramentos. Ademais, essa prática não traz quaisquer benefícios para a saúde. Pelo contrário, pode levar o que? A mulher a infecções e infertilidade, até mesmo a morte. Vale ressaltar que, diante dessas cirurgias, dessas formalidades
Diante dessas culturas, existem várias barreiras em todas as partes do globo, principalmente no continente africano, onde a cultura de mutilação é disseminada por acreditarem que as meninas circuncidadas permanecem puras até o casamento, criando uma suposta situação de controle social para aquelas meninas que não são mutiladas. Apenas a Indonésia, o Egito e a Etiópia concentram metade de 200 milhões de vítimas de mutilação feminina pelo mundo. Esse lado alarmante e crescente nos países do globo leva a uma problemática, que é a necessidade de segurança física e psíquica das meninas e mulheres afetadas pela mutilação. Entretanto, senhor, a utilização, eu diria, desse assunto, é evidente que da proteção das mulheres, os direitos à igualdade entre os sexos estabelece que homens e mulheres devem ter o mesmo tratamento na sociedade. Entretanto, a garantia desta igualdade sem mecanismos eficazes a torna insuficiente. Entretanto, compõe uma categoria vulnerável que merece o que? A proteção, a fim de que seja possível garantir uma igualdade material entre os sexos. Nesse diapasão, vamos virtualizar, trazer uma virtude diante da igualdade entre os sexos nos principais protocolos, que são tratados e declarações internacionais sobre os direitos humanos. Quais sejam? A Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 2 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e o Protocolo de São Salvador. Há também documentos internacionais voltados estritamente à proteção da mulher, tais como a Declaração da ONU sobre a eliminação da discriminação contra as mulheres e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Entretanto, nessa condição, o documento protetivo às mulheres ainda é fato inequívoco que esta sofre violações aos seus direitos, meramente pelo fato de serem do sexo feminino. Uma dessas causas é o princípio do relativismo cultural, o qual defende que os direitos humanos não se aplicam igualmente a todas as culturas, podendo tal aplicabilidade variar conforme valores culturais de cada povo, porque temos aí a barreira de fronteiras, a barreira política, a barreira religiosa, a barreira militar, as barreiras de uma fronteira e outra. Entre essa universalidade dos direitos humanos e o relativismo cultural, essa dicotomia entre universalismo e relativismo vem ganhando contorno ainda mais complexo com a relação ao alcance das normas que versam sobre direitos humanos. Afinal, qual o verdadeiro alcance dessas, uma vez que, mesmo com todo o avanço da globalização e da significativa diminuição das fronteiras, as expressões culturais das sociedades ocidentais e orientais ainda se mantêm por específicas circunstâncias históricas. O debate ainda é grande, sobretudo quando diz respeito ao que a noção de dignidade humana, que é o princípio basilar e vetor dos direitos fundamentais humanos. Entretanto, eu diria que o precursor da noção da moderna de dignidade humana, considerando o ser humano como ser de alto preço e valor, devendo, portanto, ter a sua vida e integridade física resguardado. Além disso, dispôs que a autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. Porém, no caso de mutilação genital feminina, que é o MGF, que é mutilação genital feminina, a pessoa do sexo feminino encontra-se em estado vulnerável em nome de uma crença ou do dado ritual de passagem num ambiente que não existe a possibilidade de proteção dos direitos da mesma. É correto afirmar que os direitos humanos possuem certa condição universal,
E de antemão, entendemos que tal movimento recebe inúmeras resistências e críticas dos adeptos ao chamado relativismo cultural. Entretanto, para os relativistas, a noção do direito está estritamente ligado ao sistema socioeconômico, social, cultural e moral vigente em determinada sociedade, ou seja, cada cultura tem seu próprio modo de ser, de vivenciar e discursar sobre os seus direitos. Eles têm autonomia e determinação de um Estado, de uma nação. Entretanto, nesse viés, para ponderarmos acerca dos direitos humanos, não é uma tarefa muito fácil. Para os relativistas, a mutilação genital feminina seria uma prática moralmente tolerável e aceitável, que se comportando tal cultura de um determinado país o trate como algo normal, mesmo que viole manifestamente a dignidade humana e a integridade física, psicológica e sexual da mulher que é submetida a tais atos. Exemplo de uma noção de dignidade humana pode sobrepujar práticas culturais, religiosas, violadoras de direitos humanos. Durante toda a história da humanidade, houve graves momentos nos quais pessoas foram tratadas meramente como coisas ou objetos, e por conta disso sofreram gravíssimas violações aos seus direitos. Entretanto, é bem verdade que muitas pessoas e grupos se levantam na sociedade em busca de justiça, promoção e defesa dos direitos humanos. Entretanto, onde atualmente também há grande incidência de prática de mutilação genital feminina, e lá desenvolvidos os seus trabalhos de evangelismo e projetos sociais, ocorre que nesta época havia uma prática muito comum, denominada de sati, que nada mais era senão um ritual de cunho religioso, em que as viúvas hindus eram jogadas sobre a pira funerária dos seus maridos, na esperança de que esse ato trouxesse bênção para a sua família, contribuísse para a sua própria salvação eterna. Entretanto, tinha uma cosmovisão cristã acerca dos direitos humanos, e sua ideia de dignidade se